Bom, então vamos começar voltando aí onde a gente tinha parado. Só deixar um recado já com vocês, que é o seguinte: segunda-feira que vem eu vou ter que viajar, porque dia 15 é feriado, né? Aí vai ter uma semana matogrossense de física e dia 15 eu estou escalado para trabalhar lá. Então eu vou ter que sair do Rio dia 14, que é segunda-feira que vem à tarde, aí fico lá em Cuiabá 15, volto 16. Aí no domingo eu passo um e-mail para vocês para repor a aula do dia 14, que eu vou faltar. No e-mail de domingo, se Deus quiser, eu comunico a vocês que dia que a gente pode repor essa aula. Que aí quando eu voltar, eu vou estar voltando de Mato Grosso quarta-feira. Provavelmente eu posso dar essa aula na quinta. Não vou poder dar sábado, porque sábado eu tenho Semana da Física de Viçosa. Então semana que vem está meio pesada, mas eu consigo repor essa aula, acho que quinta-feira que vem, eu aviso a vocês. Essa semana, amanhã eu tenho tese na UV, quinta-feira tem que ir para o FRJ, também um negócio, um evento lá, e aí quarta-feira, provavelmente, esse curso oficialmente está marcado segunda e quarta ou terça e quinta, oficialmente, vocês sabem o horário? Segunda e quarta, então se eu fizer uma aula quarta-feira não é um desrespeito, mas em princípio seria aula do curso, né? Tá bom, porque eu acho que quarta-feira eu teria tempo justamente de dar aula. Mas eu vou fazer o seguinte: quando eu acabar a aula aqui, eu confirmo e passo um e-mail para vocês hoje à noite, tá certo? Se eu vou dar aula quarta-feira ou não. Também é a mesma coisa, quem não puder vir está gravado, o Tchalca grava para nós aí, não tem problema de não estar presente. Bom, então vamos voltar aqui o que nós estávamos discutindo. Nós tínhamos então, só para refazer aqui rapidamente, nós estamos sempre trabalhando dentro do cenário eletrofrágil com essas duas simetrias aqui, simetria SO2 e a simetria U1, por enquanto sem nenhuma referência direta à simetria U1 eletromagnética. Por enquanto temos duas simetrias, duas categorias de números quânticos diversos, a hipercarga, o isospin fraco e a hipercarga fraca. Introduzimos no setor de matéria leptônica, né? Vamos dizer assim, o lepton, que seria o elétron, nesse caso, depois a gente vai generalizar. Por enquanto, a gente introduz a família do neutrino, com o elétron num duplete de SO2 e com carga U1. Paralelamente, a gente introduz o elétron right, carga zero de SO2, carregado segundo U1. Aí, introduzimos, na aula passada, o setor de Higgs, né? Bom, aí tínhamos introduzido, claro, os bósons vetoriais, que nós não estamos colocando aqui, mas aí introduzimos o setor de Higgs. E aí tínhamos visto que a discussão que nós chamamos, que é a constituição da massa de Dirac, que é uma massa formada pela quiralidade elétrica e pela quiralidade Wright, então nós somos obrigados para formar uma massa a la Dirac, né? Colocar férmio, escalar, férmio, com quiralidade oposta. Temos a interação de Yukawa e a massa, na verdade, acopla as duas quiralidades, diferentemente da interação de Gauge, que não mexe nas quiralidades, né? Aí tínhamos visto, então, como a gente tem um dublete e a gente vai querer formar, quer dizer, a carga do elétron, o elétron left está num dublete. Aqui eu tenho o elétron right no singlete, aqui eu vou ter um escalar para fazer a interação de Yukawa. Então isso aqui é representação meio, representação zero. Para dar um singlete, o único jeito é que essa representação seja meio. Então nós vimos que o Higgs ele vai pertencer ao dublete de SO2, então deixa eu colocar aqui, né? Então ele tem, vou colocar assim, o spin isotópico fraco, vamos chamar de meio. Então ele está num dublete de SO2 e ao mesmo tempo ele tem a carga U1 da simetria de hipercarga que a gente chamou de Yφ. É a hipercarga, eu não sei como é que eu chamei na aula passada as constantes de acoplamento de Yukawa. Você lembra a notação que eu botei para constante de acoplamento de Yukawa? Foi Y-T, obrigado, tá certo. Então tá, então na aula passada a gente viu que o setor, vamos colocar o setor de Higgs, vamos colocar assim, o setor de Higgs mais os acoplamentos de Yukawa, do Higgs, né? Por enquanto nós só estamos falando dos leptons, ainda não colocamos os férmions, né? Não colocamos os quartos, mas vamos colocar depois. Então a gente tem aqui, nós tínhamos já colocado a derivada ou variante do Higgs, tá? Aqui no dublete, aqui ficava, que é um cinético do Higgs, e tínhamos aqui o potencial, né? A gente chamou, depois a gente acabou chamando
depois, né, de especificar. Então isso aqui é a parte do Higgs, né? Depois nós tínhamos aqui os acoplamentos de um cálculo. Então nós temos aqui o acoplamento de um cálculo, a gente chamou de Y-T. E aí tínhamos aqui o dublete elétrico, que a gente estava chamando de elétrico barrado. Aqui o Higgs, dublete também, e aqui o elétron barrado. E aqui mais o conjugado complexo. E aqui vai o elétron barrado, o Higgs. E aí nós temos visto o seguinte, que isso aqui já estava terminando a aula passada, sendo mais ou menos, isso aqui estava para nós, né? Então aqui a gente tem o neutrino elétron barrado, aqui nós temos o elétron barrado, aqui nós temos o Higgs φ1, o Higgs tem duas componentes complexas, e aqui o elétron light. Tá? Então essa parte aqui, vamos fazer só isso aqui. Então nós vimos que isso aqui dá para nós, né? Neutrino elétron barrado, elétron light, e aqui o Higgs φ1. Depois o outro termo, elétron elétrico barrado, o Higgs, o elétron light e o Higgs φ2. Então a gente já sabe, sabendo que não temos carga elétrica ainda, mas a gente sabe que quando olharmos do ponto de vista da carga elétrica, esse é neutro, esse tem carga -1. Então esse cara aqui vai ter, eletromagneticamente falando, ele tem carga mais. Então a gente chamou essa componente aqui de φ+. E aqui, essa corrente aqui, esse acoplamento aqui é neutro, então esse φ2 obrigatoriamente vai ser um Higgs neutro. Então a gente tem, na verdade, mas ele é um campo complexo, mas com carga eletromagnética zero. Vamos colocar assim. Então nós chegamos aí a essa constituição desse setor. E tínhamos visto aqui em paralelo, né, que dali dos acoplamentos, né, do acoplamento do Higgs, nós temos Debye Pythagoras. Aí tínhamos colocado aqui, fica menos I G. Aí aqui os campos de Bayes, DNA. Aqui o Higgs Pythagoras. Esse aqui é o acoplamento de matrizes sigma A sobre 2. Aí nós estamos trazendo a constante de acoplamento para cá. E aqui menos I G', a carga do Higgs, a hipercarga, desculpa, aqui, né? Aqui o Pythagoras e aqui o Y'. E tudo isso aqui vezes, né, traído com esse pedaço aqui. Como nós já tínhamos feito na aula passada, vimos que gerávamos, né, termos diagonais, né, e termos, então a gente tinha feito esse termo fizemos esse termo com esse termo, fizemos os termos puramente, né, algébricos que a gente tinha aqui, quer dizer, os termos que poderiam, né, dariam alguma coisa, quer dizer, todos esses termos aqui são termos, vamos colocar aqui, para ficarmos com esse termo cinético, deixa eu colocar aqui para nós, só para a gente retomar. Vamos voltar aqui. Então nós ficamos com isso. Então é aqui a parte cinética normal. Então vai dar os campos livres aqui, né, com os seus termos cinéticos. Debye φ+,
estar, delif mais, delif zero, estar, delif zero. Os termos cinéticos normais. Depois vamos ter esse termo aqui. Colocar isso aqui vai ser importante depois para a fixação do DI. Final. Que é esse termo aqui. Junto com esse termo aqui. Vou botar, então já botar as constantes aqui na frente. E G sobre 2. Opa. E G sobre 2. Dagger. É esse termo aqui. Sigma B. E aí o nosso campo de gauge aqui. Como esse termo aqui só tem um índice saturado, que é o índice B, eu posso chamar esse B de A aqui, sem problema. Esse termo está fazendo esse cruzamento aqui. Depois eu tenho que Higgs com esse campo, com esse pedacinho aqui, que vai ficar mais IG', Y', identidade agora, quando fizermos esse termo aqui com esse aqui, a gente na verdade está pegando o conjugado complexo desse termo. Esse termo aqui com esse aqui eu não vou considerar, vou colocar como se eu estivesse fazendo o seguinte aqui, esse termo aqui mais o seu conjugado complexo, certo? Agora, quando eu pegar esse termo aqui com esse, eu estou pegando justamente isso aqui, só que o complexo conjugado desse termo fez o complexo conjugado desse. Estou fazendo isso com isso, somando o conjugado complexo, que é esse termo aqui, não vou escrever. Tá. Depois, esse termo aqui com esse. Aí o termo importante que vai aparecer para nós aqui, deixa eu colocar aqui, a retomada onde a gente tinha parado, para ver a origem das massas aí, né? Então nós vamos vir aqui, então tá, fiz esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse está feito aqui, agora isso vai ficar mais G2 sobre 4. Agora sim eu não vou poder, eu vou manter os índices A e B, mais G2 sobre 4, DNA, DNB. Dagger, sigma A, sigma B, esse termo aqui. E depois o termo misto, mais GG' sobre 2. Mais GG' sobre 2. Enfim. Certo? Esse pedacinho. G, G' sobre 2, Y fica da área. Puta, na tela, alguma coisa estranha. Esse pedacinho aqui da área. Esse aqui. Da área. Esse termo aqui, B, e aí vem com o DNA. Então fizemos esse termo aqui também. Agora, esse termo com esse termo aqui, a gente já vai considerar o conjugado complexo dele aqui. Então esse termo aqui vai aparecer também
o seu conjugado complexo. Por causa dessa combinação aqui. Esse termo aqui vai aparecer como conjugado complexo daquele ali. Esse termo aqui vai ter o seu conjugado complexo, que a gente está aqui fazendo agora. E o último termo vai ficar g' ao quadrado, y' ao quadrado. Aqui vamos ver se vai fazer o seguinte, vale a pena que a gente esquecer para colocar aqui, quando a gente colocar o conjugado complexo aqui, esse termo aqui vai estar misturando, quer dizer, vai ter y', b', assim. Bom, então vamos ver o que nós tínhamos que colocar. Isso aqui que a gente parou aqui, foi onde a gente começou a olhar o que o campo de Higgs nos... Aí tem aqui o potencial de Higgs que eu não estou escrevendo, estou escrevendo só o termo que vem dos acoplamentos mínimos. Então, esse setor aqui, que é esse que a gente está obtendo aqui, é o Higgs com os acoplamentos de gauge. Então, tá, acoplamentos de gauge do Higgs. E aí agora é que vem, nós tínhamos terminado a aula passada, falando dessa discussão do que pode acontecer com ele, que destino esses termos aqui podem vir a ter. Esse termo aqui é um termo típico de massa, esse termo aqui também é um termo típico de massa. Lembrando que essa combinação aqui é simétrica em AB, vai entrar aqui apenas a combinação simétrica em AB, um meio sigma A, sigma B, mais sigma B, sigma A, que vai dar um delta de AB. Então esse termo aqui simplifica devido à álgebra das matrizes sigma, e aqui vai ficar BA. E aí a gente tem essas combinações aqui. Muito bem. Então aqui nós temos um termo que é candidato, claro que ele é um termo de interação entre quatro campos aqui, 2 Bs e 2 Φs. Aqui é a mesma coisa, 2 Φs e 2 Y. Né? Mas, olhando do ponto de vista do que pode acontecer com o campo de Higgs, a gente vai ver que esses termos aí podem se transmutar em termos de massa. Então a discussão que a gente abre agora, que é a discussão importante, é qual é o papel do potencial de Higgs. Então, numa teoria de campo normal, quando a gente tem campos escalares podem desempenhar um papel que nenhum outro campo desempenha, por causa do spin. O campo escalar não tem spin. Então isso vai ser um diferencial grande naquilo que a gente chama de quebra espontânea da simetria. Então a pergunta que nós temos agora é o seguinte, nós temos duas questões. Nós temos um campo escalar, ou um dublete de escalares, vamos colocar assim. Então vamos lá, nós temos campos escalares. Nesse nosso caso, vai ser o φ+, que é o seu conjugado complexo, e o φ0, e o seu conjugado complexo. Esses dois campos escalares. E temos um potencial de autointeração dos escalares. Tá certo. Esse pedaço aqui todo eu posso apagar? Então, o que acontece numa teoria de campos onde a gente tem escalares que estão em autointeração? Então, a questão agora a gente coloca dentro de uma discussão mais geral, quer dizer, questão geral, vou colocar assim. Campos escalares em autointeração. Então, essa é a questão importante. Do
ponto de vista da teoria quântica de campos, né? Claro, do ponto de vista da teoria clássica de campos, a gente sabe que um potencial, uma auto-interação escalar, ela pode ser polinomial. Se você pegar um potencial de campos escalares, essa interação aqui pode ser um polinômio infinito. Não importa. Só que nós já tínhamos, vamos colocar aqui, nós estamos dentro de uma análise sempre levando em conta o conhecimento da época. Já se sabia, então, do trabalho original do Salan, lá de 51, que uma teoria com escalares, né, ela só pode ser renormalizável se o potencial adquirir apenas potências quárticas. Então, a renormalizabilidade impõe alguma coisa do tipo até Φ4. Claro que eu vou poder ter um termo do tipo alfa vezes uma constante, mais beta vezes um termo Φ2, mais gama vezes um termo Φ3, mais delta vezes um termo Φ4. Vamos dizer, eu poderia, em princípio, ter essa proposta, né, do meu potencial. A renormalizabilidade me faz parar aqui. Isso já se sabia do ponto de vista das teorias quânticas de campos escalares, como também se sabia da tese de doutorado do Salan, quando ele mostra que na QD escalar, para ter renormalizabilidade, a interação eletromagnética ela tem que ser contemporânea, ela tem que conviver com uma interação que não é de gate, que não é eletromagnética, mas que é uma auto-interação do tipo Φ4. Nós sabemos que, numa teoria de campos, em geral, colocar um termo linear no campo é uma coisa sem consequência, porque o termo linear pode sempre ser reabsorvido por uma redefinição de campos. Quer dizer, se eu tiver um termo linear, vamos dizer, meu termo cinético é esse aqui, dmi-φ. Então, se nós tivermos um termo linear no lagrangiano, suponhamos que a gente tem esse aqui, mais alfa φ, como a gente colocou ali, mais um beta φ2, mais um delta, mais um gama Φ3, mais um delta Φ4. Quando a gente tivesse uma interação, uma ação clássica de campos, que tivesse essa estrutura aqui, termo cinético e os termos possíveis dentro do potencial. Esse termo aqui é linear, então eu posso sempre pensar o seguinte: eu vou redefinir um campo φ, que vai ser o Φ2 mais uma constante. Claro, o termo cinético não muda, vai ficar dmi-Φ2, termo cinético não muda. Agora, esse termo aqui, ele vai ficar alfa Φ2 mais alfa C. E esse termo aqui vai ficar mais beta Φ2 mais C ao quadrado. Depois, esse termo aqui vai ficar gama Φ2 mais C a terceira e delta Φ2 mais C a quarta. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma redefinição de campo. Eu estou dizendo, meu campo φ é um campo novo, Φ2 mais uma constante. Dois campos que diferem por uma constante. Então, isso aí não muda nada o caráter do campo. Né? Uma constante é irrelevante, ela não flutua, ela não tem nada. Então, aqui eu tenho um termo linear. Aqui eu vou gerar um termo linear. Aqui eu vou gerar um termo linear. E aqui eu vou gerar um termo linear. Então, eu posso escolher essa constante C. Essa constante C que está aqui, que aí aqui vai aparecer um termo do tipo 2 beta C Φ2. Aqui vai aparecer um termo que vai ser 3 C2 gama Φ2. E aqui vai aparecer um termo que vai ser 6 C a terceira delta Φ2. Então, todos os termos aqui vão gerar um termo linear, que vai se juntar com esse termo. Aqui apareceu alfa Φ2 mais alfa C. Então eu vou ter um termo em Φ2 aqui, um termo em Φ2 aqui, um termo em Φ2 aqui e um termo em Φ2 aqui. E esse C é uma constante a determinar. Então eu posso sempre pegar essa minha constante C, né, que vai ser, no fundo, isso aqui. Eu vou ter esse termo alfa mais esse termo aqui que vai ser 2C beta mais esse termo aqui que vai ser 3 C2 gama, e aqui eu vou ter um termo que vai ser 6 C3 delta,
Tudo isso multiplicando efetivo. Então, claro, isso aqui é uma equação do terceiro grau, em C. Toda equação do terceiro grau tem pelo menos uma raiz real, ou então duas raízes que são complexas conjugadas uma da outra. Mas uma equação de terceiro grau com coeficientes reais, as raízes têm que ser pelo menos uma real e as duas imagens complexas pode ser o complexo conjugado uma da outra. Ou então eu posso ter três soluções reais. Ou seja, eu posso sempre ter um C que vai me cancelar esse coeficiente. Eu vou arrumar um C. Então, eu sempre posso eliminar o termo linear por uma redefinição de campos. Então, por isso que numa teoria de campos, nunca a gente coloca um termo linear. Porque o termo linear ele pode sempre ser ajustado, jogado, ele é irrelevante. Uma redefinição de campo, né? Um campo mais uma constante, eu redefino, não muda a teoria, não muda nada, um campo pode sempre ser redefinido a menos de uma constante, e ele não muda. Então eu posso já começar com o meu potencial dessa forma aqui. Outra coisa, como esse termo aqui é como φ, o campo de Higgs, é um dublete, dublete tem número quântico de SO2, né? do SO2 meio, então, meio com meio dá 0 e 1. 3 meios juntos nunca vai poder dar um simplete, porque meio com meio dá 0 e 1. Mas se eu contrair, se eu botar um outro meio de novo aqui, isso aqui vai dar meio, isso aqui vai dar meio e 3 meios. Então não tem como eu tirar um singlete de Gauge num termo cúbico, numa coisa que é dublete. Termo quántico tudo bem, porque o termo quántico é meio vezes meio vezes meio vezes meio. Meio vezes meio dá 0 e 1. O outro meio vezes meio dá 0 e 1. Então eu posso tirar 0 com 0 dá 0, e 1 com 1 também dá 0. Então eu posso formar dois singletes dentro de um termo quántico. Mas eu nunca posso formar um singlete com um termo cúbico em algo que é um dublete de SO2. Porque 3 spins meios vão dar sempre, vão se compor para dar sempre um spin seno inteiro. Então esse termo aqui, no caso do potencial de Higgs, ele poderia ser colocado, porque ele não é uma interação não renormalizável, ele é uma interação super renormalizável, o termo cúbico num escalar em 4 dimensões é uma interação super renormalizável, então não tem problema de renormalizabilidade. O problema que nós temos aqui é que a simetria SO2 e 1, o 1 impõe que o Higgs seja um dublete. E se ele é um dublete, ele nunca vai poder estar em auto-interação cúbica, ele pode estar em auto-interação quántica. É por isso que o potencial de Higgs que nós temos nesse caso, né, é um potencial quántico. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o nosso potencial tem esse perfil aqui. Vou botar assim, então, ele vai ter um coeficiente aqui, que a gente pode chamar, sei lá, de um coeficiente psi, Pythagoras φ. Então, isso aqui é um singlete de SO2. E depois ele pode ter um termo aqui que vai ser chamado de lambda, Pythagoras φ ao quadrado. Então isso aqui é um singlete de SO2, é um singlete de U1, de intercâmbio, então eu estou dentro das linhas simetrias. Além disso, isso é um potencial renormalizável em 4 dimensões, não tem nenhum problema. Por questão dimensional, nós sabemos que um campo escalar em 4 dimensões tem dimensão canônica 2. Então isso aqui tem massa ao quadrado. Como o lagrangiano tem que ter dimensão de massa quarta, esse parâmetro tem dimensão de massa ao quadrado. Então, em geral, a gente chama esse parâmetro aqui, sei lá, de um μ ao quadrado. Não significa que isso aqui seja o quadrado de uma grandeza, não. Significa que isso aqui é uma grandeza com dimensão de massa ao quadrado, mas μ ao quadrado pode ser negativo. Tá? Eu poderia chamar isso aqui simplesmente de μ, dizer, esse objeto aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Ele pode ser positivo ou negativo, mas tradicionalmente a gente bota aqui um μ ao quadrado, porque isso simplesmente é um parâmetro com dimensão de massa quadrada. E ele pode ser positivo, negativo ou zero. Esse parâmetro aqui é adimensional. Ele pode ser positivo, negativo ou zero também. Então, vamos dar uma olhada num potencial escalar desse tipo. Imaginar que eu tenho um potencial, agora esquecendo isso aqui, a gente pode até pensar que Pythagoras φ, eu posso escrever Pythagoras φ, claro, né? Como isso aqui é módulo de φ mais ao quadrado, mais módulo de φ0 ao quadrado, né? Isso aqui é uma grandeza não negativa. Eu vou chamar, deixa eu apagar isso aqui, né? Vou chamar esse, para não ficar carregando Pythagoras φ, vamos chamar esse Pythagoras φ
é uma grandeza não negativa. Então vamos chamar isso aqui de um ρ ao quadrado. No fundo é o módulo, né, desse dublete, né? Tá certo, só para chamar a atenção disso. Agora, observe que esse cara aqui pode ser positivo, esse cara aqui pode ser positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Então a gente vai poder, vamos dizer, fazer um potencial aqui, vamos dizer que a gente faça um potencial aqui, V em função de ρ. Você não vê que a gente queira desenhar um potencial V em função de ρ, não é de ρ2, não, em função de ρ. Então, se mi é positivo, né, se mi é positivo, ρ2 é positivo, ρ pode ser positivo ou negativo, não importa, né? Se mi2 é positivo e lambda é positivo, já todo mundo sabe que isso aqui são grandezas positivas, não negativas, o potencial tem essa estrutura. Se o mi2, então isso aqui é ambos positivos, isso é uma coisa mais ou menos óbvia. Se vamos dizer que mi2 seja negativo, então só botar aqui para a gente poder comparar os perfis, deixa eu apagar isso aqui é uma coisa rápida, mas eu queria discutir, tem uma questão conceitual aí que é profunda, que não é simplesmente olhar para o potencial e dizer isso pode ser feito assim ou desse modo. É uma discussão não trivial aí, ligada à invariância de Lorentz. Vou colocar assim. Então nós temos 4 possibilidades, né? Os 2 parâmetros são positivos. Então a gente tem isso aqui. Isso aqui é o gráfico de V contra ρ. Vou colocar assim dessa V contra ρ. Então aqui os 2 parâmetros são positivos, o potencial é uma parábola mais aberta. Vamos colocar agora, então isso aqui os 2 positivos. Vamos colocar aqui mi2 negativo e lambda positivo. Se lambda é positivo, no limite de grandes campos, né, ρ tendendo ao infinito, é claro que esse termo domina sobre esse. Na origem ele é 0, mas muito próximo. Então esse potencial, quer dizer, lá no infinito ele tende a ser positivo, mas claro que próximo da origem, φ sendo muito pequeno, esse, quando φ tende a 0, esse termo domina sobre esse. Então, se esse termo é negativo, esse termo ganha. Então, eu vou ter um potencial negativo próximo da origem, dependendo. E, claro, isso aqui, como isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, ele vai poder zerar. Então, claro, a forma desse potencial, todo mundo já antevê rapidamente, ele pode ter essa estrutura, esse perfil aqui, se o mi2 for negativo. Se for o contrário agora, mi2 positivo e lambda negativo. Se o mi2 é positivo, o lambda é positivo, e o lambda é negativo, lá no infinito quem vai dominar vai ser o termo lambda. O cara é 0 da origem, mas muito próximo da origem, esse termo aqui vai dominar sobre esse, ele é positivo. Então o nosso potencial pode ter essa forma assim. E claro, se os 2 forem negativos, aí a coisa fica assim. Então é claro que, olhando para o potencial clássico, essa questão é uma questão que nos leva à discussão entre a passagem daquilo que é o modelo. Já esqueceu? Isso aqui, você não esqueceu, eu também me sujar. A passagem de uma situação clássica para uma situação quântica. Classicamente, quer dizer, nada me impede de escolher qualquer um dos 4 potenciais. Mas se eu vou pensar que eu quero fazer uma teoria quântica, uma descrição quântica, a descrição quântica, seja em mecânica quântica e teoria quântica de campos, ela sempre pressupõe que nós tenhamos um estado de mínima energia. A gente sempre pensa, uma teoria quântica ela é sempre caracterizada por um estado de mínima energia, um vácuo, e estados excitados. Se o estado de mínima energia tiver a energia tão baixa quanto eu queira, se ele não, vamos dizer assim, aquilo que a função de energia do sistema não tiver um bound inferior, significa que eu não tenho um estado fundamental estável. Quer dizer, se eu tenho um mínimo que não é mínimo local, que não é mínimo absoluto, né, por exemplo aqui, a situação aqui é o mínimo, mas esse mínimo aqui não é o mínimo absoluto, ele pode decair, essa energia pode ser tão negativa quanto eu queira, como acontece aqui, como acontece aqui. Aqui não, a energia tem um mínimo. Então significa que daqui para baixo eu não posso passar. Então eu imagino que na teoria quântica eu vou poder flutuar em torno desse mínimo. Porque eu vou ter flutuações estáveis. Aqui não, aqui isso aqui é instável. Se eu for flutuar em torno desse máximo local, qualquer flutuação ela é instável, ela vai decair para o estado de mínima energia. Então a gente sempre espera que numa boa teoria quântica de campos, e isso aí não está provado, não está provado para todas as teorias quânticas de
campo do ponto de vista rigoroso, a gente espera sempre que o hamiltoniano tenha um lower bound. Então, sempre a gente quer, na teoria quântica de campos, ter um hamiltoniano, que é um operador. O operador hamiltoniano, ele deve ter um bound inferior, um lower bound. Porque senão, a gente não consegue construir um estado de mínima energia estável em torno do qual eu vou quantizar. Eu preciso quantizar o meu sistema sempre em torno de uma posição de mínimo que seja o mínimo absoluto, realmente o mínimo dos mínimos, né? Então, tem teorias de campo que a gente supõe que isso aconteça, mas a gente ainda não provou que isso realmente acontece, né? A teoria de Gauge, por exemplo, mas a gente sempre imagina que a teoria faz sentido que a gente possa quantizar em torno, que tem um lower bound, mas do ponto de vista rigoroso da análise funcional, nem sempre isso se conseguiu provar isso. Então, nesse caso aqui, um bom candidato à teoria quântica pode ser esse, tem o mínimo está aqui, absoluto, tem esse conjunto de mínimos aqui, esse modelo aqui está descartado do ponto de vista quântico, porque ele não tem um bound inferior, esse aqui também está descartado do ponto de vista quântico, porque não tem um bound inferior. Então, se nós quisermos depois pensar em fazer uma quantização desse modelo, quer dizer, olhar a coisa do ponto de vista dos campos quânticos, o que vai ser necessário, porque nós estamos fazendo física de partículas, nossa descrição não vai ser clássica o tempo todo, ela começa clássica, mas depois a gente vai quantizar, então eu vou ter que considerar essas duas situações. O parâmetro μ2 positivo e o parâmetro lambda positivo, ou o parâmetro μ2 negativo e o lambda positivo. O lambda nunca pode ser negativo, porque se lambda fosse negativo, a gente ia ter sempre as situações de falta de lower bound. A gente ia estar quebrando essa condição. E aqui, por uma questão de normalização, às vezes a gente coloca um fator 4, não é absolutamente necessário, mas pode colocar, redefinir essa constante para um valor 4. Bom, nessa situação aqui, o que nós observamos? Que o valor de ρ, que é na verdade a raiz quadrada do módulo de φ, né? O ρ, nesse caso aqui, a situação de mínima energia é ρ igual a zero. Vamos dizer assim, o ρ de mínima energia é zero. O ρ mínimo é zero. Então significa que o meu campo vai estar flutuando em torno de um valor trivial. Então significa que todo campo, né? Sempre pode imaginar que todo campo ele é a configuração de mínima energia e a flutuação. O que a gente imagina de um campo, né, é que a parte quântica dele seja a flutuação em torno da configuração de mínima energia. É exatamente o que acontece, por exemplo, no caso do oscilador harmônico, né, em mecânica quântica. Nosso oscilador harmônico tem potencial assim, e a gente vai quantizar em torno da posição de equilíbrio. Mas imagina que o meu potencial, imagina que o meu oscilador harmônico tivesse uma carga elétrica e que ele interagisse com um campo elétrico externo constante. Então eu tenho meu potencial harmônico, um meio de capa x2, mas depois eu poderia ter um campo elétrico uniforme externo, cujo potencial φ, se o campo elétrico é constante, o potencial é linear, vou chamar de um psi-x, e aí isso vai se acoplar com a carga. Então isso aqui vai dar um termo constante, um termo linear de x. Vai ser o valor, né, vai ser o psi, né, vai ser o psi-x. Então vai chamar o campo elétrico constante, vai ser o Ex, o valor do campo elétrico é menos o gradiente do potencial, então o campo elétrico é E, o potencial é menos Ex, vezes a carga, Q. Então a gente vai ter um potencial, aqui, um termo aqui que vai ser, carga pode ser positiva ou negativa, algo do tipo QE, vamos chamar de um parâmetro, alfa vezes x. Importante é isso, vou ganhar um termo linear. Aí é claro, a posição de equilíbrio estável já não é mais a origem. O meu oscilador ele vai funcionar em torno desse ponto aqui, um meio de capa x, né, mais alfa sobre capa, mais alfa sobre capa ao quadrado. Isso aqui vai dar um meio de capa x2 mais 2 alfa sobre 2 mais capa vai dar mais alfa x e mais uma constante. Mas o termo constante é irrelevante no potencial. O potencial é sempre definido a menos de uma constante. Então significa que a posição de equilíbrio é essa posição aqui. Então significa que meu oscilador ele não vai estar mais, na origem o potencial é zero, obviamente. Mas por exemplo, meu gráfico pode ser isso aqui.
dependendo do valor, né, se isso aqui é positivo ou negativo, mas o mínimo está aqui. Então, na hora de fazer a mecânica quântica desse meu sistema, né, eu não vou quantizar a coordenada x, eu vou quantizar a coordenada y, que é a posição de mínimo aqui, vamos dizer assim, que é aquela posição que dá o que? Alfa sobre kappa, né? Quer dizer, alfa sobre kappa mais y. Essa aqui que é a coordenada quântica. Meu campo vai estar oscilando em torno dessa posição, ele vai estar vibrando aqui, as flutuações quânticas vão estar aqui. Então, quer dizer, a quantização do meu problema, quer dizer, o meu oscilador harmônico é em y. Então, eu estou retirando da minha, quer dizer, a minha coordenada clássica é a configuração de mínima energia mais aquilo que vai ser a coordenada de flutuação, aquilo que vai oscilar. Muito bem, a mesma coisa acontece na teoria de campo. Eu vou ter que quantizar, então todo campo ele vai ser uma configuração de mínima energia que pode ser trivial, de repente isso é zero, como no caso do oscilador sem o termo linear. Mas a parte quântica. Então nem sempre o campo clássico vai corresponder ao campo quântico. O campo quântico ele é uma parte do campo clássico. Ele vai ter que ser a flutuação, a oscilação, as vibrações do campo em torno da sua configuração clássica de mínima energia. Então, o que eu tenho que ver, quer dizer, classicamente, quanticamente, significa o seguinte: eu tenho o estado de mínima energia do meu sistema, que é o estado de vácuo. Aqui nós vamos ter o campo, e aqui nós temos o vácuo. Então, quando a gente diz que o meu campo adquiriu um valor esperado no vácuo, isso aqui a gente está dizendo, isso aqui deve ser aquilo que corresponde na teoria clássica à configuração de mínima energia do campo. Aí entra a grande discussão, que está ligada com a invariância de Lorentz, que é, será que eu posso fazer isso para qualquer campo? Será que eu tivesse, imagina que eu tenho um campo fermiônico, psi alfa de x, vácuo. Imagina que eu vou ter um campo clássico, e aqui alfa, né? Isso aqui é função de x, nós fazemos psi zero, spinor, né? Componente alfa de x. A configuração de mínima energia, quer dizer, um campo, ele pode ter um valor esperado no vácuo não trivial em que situações? O que a gente sabe de uma teoria relativista, ou uma teoria não relativista, quântica de campos? Que a gente tem um grupo de simetria. Ou é a simetria relativística, no caso da simetria de Lorentz, ou no caso, será uma simetria euclidiana, uma teoria não relativista, é a simetria SO3. Mas o que a gente sabe é que o vácuo trivial, é o vácuo vazio, desprovido de nada. Então ele não tem momento linear, ele não tem energia, ele não tem momento angular, então ele não tem spin. Então isso aqui tem spin zero. Esse campo aqui carrega o seu spin. Então esse produto aqui, o valor esperado no vácuo de um campo, ele vai ter o mesmo spin que o campo, porque isso aqui tem um spin S, em princípio, pode ser qualquer campo. S tensorial zero dá S. O vácuo, quer dizer, o spin zero é ortogonal a qualquer outro spin, pela própria construção das representações irredutíveis do grupo de spin. Zero, meio ortogonal a zero, meio vai para 1, 1 é ortogonal a meio. Então, a gente sabe que as diferentes representações irredutíveis, elas representam, né? Elas são representações ortogonais. Então, claro que o produto escalar de um spin S por um spin zero vai ser zero. Então, se o meu campo tem spin não trivial, a simetria relativista diz que ele tem que ter valor esperado no vácuo igual a zero. Então, se isso aqui é um spinor, como ele tem spin meio com zero dá meio é ortogonal a zero, então isso aqui tem que dar zero. O único campo onde não vai acontecer isso é se eu tiver aqui um escalar. A única categoria de campos, né, que podem ter valores esperados no vácuo diferentes de zero são campos escalares, porque eles fazem isso sem violar a simetria de Lorentz, porque zero com zero dá zero e zero não é ortogonal a zero. Então eu posso ter um campo escalar, ele pode adquirir valor esperado no vácuo para descrever uma situação de mínima energia não trivial, sem violar a simetria relativista, no caso do grupo de Lorentz, ou no caso do grupo de Galileu, que é o SO3. Mas não importa. A única chance é que eu tenha estruturas de vácuo não triviais a partir de campos escalares. Campo vetorial é a mesma coisa. Se eu pegar, por exemplo, aqui um ami. Então esse cara aqui, se eu poder dizer, beleza, mas o ami, ele tem spin 0 e tem spin 1.
Claro que o spin 1 com o spin 0 dá 1, 1 com 0 dá 0. Quer dizer, é ortogonal, o produto escalar. Mas imagina que eu pego a parte longitudinal do campo vetorial. Spin 0 com spin 0 dá 0. 0 não é ortogonal a 0. Então, em princípio, esse objeto aqui poderia adquirir um valor, a parte longitudinal de um campo vetorial poderia adquirir um valor esperado no vácuo, em princípio, isso não ser 0. Mas, vamos observar aqui uma coisa. O vácuo é invariante translacional. O vácuo não pode depender de x. Se esse campo aqui está adquirindo valor esperado no vácuo, quem está adquirindo o valor esperado no vácuo é a parte longitudinal dele, que é a sua divergência. Dmi a mi. É esse cara que está adquirindo o valor esperado no vácuo. Em princípio seria isso aqui. Só que esse campo aqui, como isso aqui esse campo, em princípio isso aqui depende de x, tá? Nada me diz que isso aqui seja constante. Então, no final do dia, quer dizer, a parte longitudinal. Então, quem vai sobrar aqui vai ser a parte longitudinal do campo ABX. Então, esse objeto aqui, ele tem um índice de Lorentz. Em princípio, ele depende de x. Então, esse valor que está aqui do lado de fora, ele vai ter que ser, em princípio, né, uma função que eu vou construir de x. Se eu olhar isso aqui no espaço dos momentos, vamos dar uma olhadinha nisso aqui só no espaço dos momentos. Eu posso sempre escrever um campo em x, a gente sempre pode fazer isso aqui, usar o operador de translação. Escrever esse objeto aqui. Essa informação é importante, geralmente todo Higgs é um escalar, por que ele não poderia ser um vetor? E se for, o que acontece? Então, se a gente tiver um campo qualquer, vamos dizer, um campo qualquer, φ de x, não importa o seu spin, eu posso, por invariância translacional, escrever esse campo assim, exponencial de I px, φ de 0, exponencial de menos I px, né? É assim que o operador de momento atua, ele atua no operador de campo para deslocar a sua origem, né, de uma coordenada x. Quer dizer, se isso aqui for, sei lá, se isso aqui for y, isso aqui vai dar para mim um φ de y mais x. Variância translacional, é isso. Então, se o campo aqui é φ de x, está significando que eu estou pegando isso aqui. Então, eu posso pegar essa equação aqui e escrever assim, 0. Aí aqui eu posso botar a menos IPX, vou botar a identidade aqui, a IPX. Aqui eu coloco o A longitudinal, Mi de 0. Aqui eu coloco a menos IPX, aqui nós colocamos IPX. Tá, usei a invariância translacional. O vácuo é autoestado do operador de momento com alto valor 0. Então isso aqui vira 1. E Pmi atuando no vácuo é 0. O vácuo não tem nem energia nem momento. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então eu fico com esse objeto aqui. Isso aqui tem que ser menos IPX, vai acontecer a mesma coisa aqui, vai acontecer a mesma coisa para cá. Então, no final das contas, o valor esperado no vácuo desse campo só pode ser uma constante. Só pode ser um ami constante. Não pode, ele vai acabar ficando só o campo na origem. Isso aqui independe de x. O valor esperado no vácuo de um campo qualquer, por invariância translacional, independente do campo, se é vetor, se é escalar, se é tensorial, não importa. Qualquer campo, valor esperado no vácuo, se eu tiver simetria translacional, se a energia for conservada, então o valor esperado no vácuo tem que ser uma constante. Nesse caso aqui, uma constante é 1. Muito bem. Só que, se esse cara aqui está no 0, isso aqui é o vácuo, qual é o único vetor, qual é a única grandeza vetorial que eu tenho por covariância que me possa dizer, esse elemento de matriz aqui é proporcional a quê? A única coisa que eu tenho aqui à disposição, um quadro vetor que eu tenho aqui é o momento. Mas, o momento do vácuo é 0. Então, esse valor esperado no vácuo da parte longitudinal do campo não é 0 pela invariância rotacional, mas ele é invariante, ele é 0 pela invariância translacional. Então, de qualquer maneira, o campo vetorial não pode, mesmo a parte longitudinal dele, ter valor esperado no vácuo não trivial.
Então, a única solução que nós temos é, se nós queremos descrever um vácuo não trivial, quem pode dar informação sobre o vácuo não trivial é o setor de escalares. Então, é o único jeito, é buscar nos escalares uma configuração de vácuo não trivial. Então, na quebra espontânea da simetria, é isso que está acontecendo. Por que a gente, quando faz quebra espontânea de simetria, a gente sempre faz com campo de Higgs? Porque o campo de Higgs é escalar. Eu só posso quebrar a simetria espontaneamente usando escalares. Porque se eu quero usar vetor, ou tensor, ou espinor, eu vou estar quebrando junto a simetria de Lorentz. Claro que vocês podem dizer, mas hoje em dia existem modelos que estudam violação da simetria de Lorentz. Sim, na teoria de cordas, a dinâmica das cordas, ela não respeita o modelo padrão. Então ela pode gerar um setor de campos vetoriais com valor esperado no vácuo não trivial. Isso gera pequeníssimos, pode gerar pequenos desvios da simetria de Lorentz. Mas não é o caso do modelo padrão. A dinâmica do modelo padrão não comporta a possibilidade de quebra de Lorentz. Então, nós estamos fazendo um modelo, estamos discutindo um modelo padrão, onde nós não abrimos mão da premissa de invariância relativística. Então, para nós, o único jeito, se tiver que ter uma configuração de vácuo não trivial, é a custa de escalares. Então, esse setor de escalares ele pode ser importante para isso. E nós já vimos que, então, se isso aqui é não trivial, nesse caso aqui o φ0 é zero. O valor esperado no vácuo acontece para o valor trivial do campo. Então, quer dizer, meu campo já é a própria flutuação. Ele não flutua em torno de nada, ele já é a própria flutuação. Então, essa aqui seria um vácuo trivial. Então, a simetria do modelo é também a simetria do vácuo, porque se o campo é nulo, se o ρ, quer dizer, se meu φ, se a minha configuração de mínima energia é φ0 igual a zero, e eu fizer uma transformação SU2 cross U1 aqui, a transformação SU2 é uma fase atuando no zero vai dar zero. Se eu fizer a transformação, quer dizer, o que é a transformação do vácuo, do ground state? É isso aqui, exponencial de I, parâmetros ômega sigma A sobre 2 atuando em zero. Se isso aqui é zero, o resultado é zero. Então, zero vai em zero. A mesma coisa se eu fizer uma transformação 1. Eu vou usar exponencial de I, o parâmetro alfa, o valor da carga do campo e o campo. Então, se esse campo aqui é zero, a transformação com 1 dele é zero. Mas agora imagina que o φ0 não seja zero. Seja um V diferente de zero. Que vai dar justamente um ρ diferente de zero. φ2, φ0 ao quadrado é V2. O meu ρ vai ser mais ou menos raiz de V, por exemplo. Né? Então, se eu fizer uma transformação de SU2 em cima desse objeto não zero, se eu botar aqui uma fase, né, exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, isso aqui é diferente do φ0. Eu tenho as matrizes de Pauli aqui. Então, o meu vácuo não é invariante. O lagrangiano é. A ação é invariante. Eu construí o lagrangiano o tempo todo para ele ser invariante. Mas o estado de mínima energia não é. É isso que nós chamamos de quebra espontânea de simetria. A quebra espontânea de simetria, na verdade, a palavra melhor é dizer, não é uma quebra direta da simetria. É uma coisa assim, a simetria existe, mas ela está escondida. Ela está escondida onde? No lagrangiano. Mas ela não está nos estados. Eu não vou ver a simetria nos estados da teoria, como é o caso das simetrias usuais. Quando a gente tem, por exemplo, um hamiltoniano. Esse hamiltoniano tem um estado de mínima energia. Eu vou chamar de E0, φ0. Sabe, tem um estado de energia, não importa. E aí, esse hamiltoniano é invariante por um conjunto de transformações. Então, eu tenho uma transformação U tal aqui, U da H. U é igual a H. O meu hamiltoniano tem uma invariância. Então, se o meu hamiltoniano tem uma invariância, eu posso multiplicar, atuar com esse objeto dos dois lados da equação. Na equação de alto valor de energia. E aí aqui eu posso colocar o Dagger. Só que o meu hamiltoniano é invariante. Então nós vamos ter que H, o Dagger φ, é igual a E, o Dagger φ. Então significa que se houver um estado com energia E, vai existir pelo menos um outro estado independente com a mesma energia. Ou seja, eu tenho degenerescência. Então eu vou ver diferentes estados com a mesma energia. Estou vendo então uma simetria. Eu tenho um multiplete de estados degenerados.
Quando a quebra da simetria é espontânea, nós não vamos ver simetrias nos estados, não vamos ver degenerescência no espectro. A simetria existe, mas ela está embutida no lagrangiano. E o lagrangiano não está no laboratório. Você não vai medir a simetria no laboratório assim. Mas será que a simetria está completamente perdida no laboratório? Se ela é quebrada espontaneamente? Ou eu tenho algum resíduo dessa simetria que eu possa verificar experimentalmente? Se a simetria é exata, ela está nos estados. Então eu vou para o laboratório, eu vou encontrar diferentes estados com a mesma energia, vou encontrar diferentes partículas com a mesma massa. Então tem degenerescência no espectro. Isso é experimental. Conjugação de carga, eu encontro o elétron e o pósitron com a mesma massa. A simetria está lá. Agora, o elétron e o neutrino não têm a mesma massa. No modelo padrão, até agora, eles têm. Mas o que vai distinguir a massa do elétron da massa do neutrino? Então, houve uma quebra da simetria. Elétron e neutrino não são degenerados. Até agora eles são. Mas agora o campo de Higgs entrou para poder dizer se isso vai acontecer ou não. E se eles não são mais degenerados? Eu vou ver, então perdi a simetria, o elétron tem massa diferente do neutrino, acabou, eu não tenho chance de ver a simetria, ou eu vou ver a simetria aonde? Então, quando a simetria é quebrada espontaneamente, ela não está no espectro, mas ela vai deixar resíduos que a gente vai observar. E aí, por isso a gente chama de simetria escondida. Ela não é explícita no espectro, mas ninguém também no laboratório vai procurar uma energia do lagrangiano, uma simetria do lagrangiano. Aonde é que eu vou ver essa simetria? Os resultados experimentais vão indicar essa simetria como? Então, essa é a situação da quebra espontânea de simetria. Então, a quebra espontânea da simetria, ela significa isso. Ela significa que existe um conjunto de campos, ou existe pelo menos um campo. Existe um conjunto de campos, ou existe pelo menos um campo, tal que esse campo não tem o seu estado fundamental trivial, de tal maneira que a simetria dele, quer dizer, a simetria que esse campo possui, que é essa simetria, não importa o que seja R, pode ser uma transformação S2, uma rotação de Lorentz, não importa, tem uma simetria, uma transformação que deixa invariante o lagrangiano. O lagrangiano escrito para φ é o lagrangiano escrito para fininho. Veja o lagrangiano, quando eu passo de φ para fininho, eu não mudo o meu lagrangiano, então tem uma simetria. Só que esse lagrangiano pode ter uma dinâmica. Pode não, deve ter uma dinâmica. Essa dinâmica vai me conduzir a um estado de mínima energia. E aí a questão é, o transformado do estado de mínima energia é invariante? Ou seja, o estado de mínima energia não muda? Então, quer dizer, se esse estado é não trivial e essa transformação não muda ele, o que isso está dizendo? Está me dizendo que se esse estado se esse estado não se transforma sob essa simetria, significa que eu estou vendo a simetria no estado. O estado fundamental tem a mesma simetria, eu vou ver a simetria no espectro. Agora, se isso aqui acontece, a simetria está aqui. Ele não está aqui. Então, quais são as consequências? Então, a quebra espontânea da simetria significa isso. Significa que nós devemos ter pelo menos um campo cujo valor esperado no vácuo seja não trivial. E nós já sabemos que por invariância translacional do vácuo, quer dizer, se esse campo aqui é um campo, sei lá, um campo φ de x qualquer, não é Higgs não, é um φ genérico. Então, pela invariância translacional, eu coloco aqui os operadores de momento, isso aqui é zero, então isso aqui tem que ser uma constante, independente da posição, chamar de V, de vácuo. Então, o valor esperado no vácuo de um único campo, por invariância translacional, tem que ser independente de t e de x. E por invariância relativística ou por invariância rotacional, ele tem que ter spin zero, para poder manter, né, a ortogonalidade do vácuo a um estado de spin S, que seria nesse caso zero. Senão, qualquer spin diferente de zero vai ser ortogonal ao vácuo. Então, eu preciso. Então, a quebra espontânea da simetria, ela é realizada, então, por campos escalares. Ou um ou conjunto de campos. Nesse caso, aí nós temos não um. A gente tem 4 campos escalares embutidos dentro do Higgs. Temos o φ+, que é complexo, e temos o φ0, que é complexo.
E o que é importante, então, é essa situação. A configuração de mínima energia não é trivial. Se eu fizer uma transformação SO2 aqui, eu vou mudar. Vai ser uma fase vezes algo que é não trivial. Ou se eu fizer uma transformação 1 também. Então, quer dizer, eu vario o meu vácuo a menos de uma fase. Seja uma fase SO2, quer dizer, quando eu fizer uma transformação de SO2, isso aqui vai nesse novo objeto. E se eu fizer uma transformação Q1, isso aqui vai nesse objeto aqui. Então, de qualquer maneira, isso aqui quebra SO2, o vácuo não é invariante de SO2 e não é invariante de Q1. Então, essa situação é a situação de quebra espontânea. A questão agora é o que significa, então, esse campo φ. Então, sempre a quebra espontânea de simetria ela é feita em que a gente chama função de um ponto. É a função de Green, na teoria quântica de campo, a gente chama da função de Green one part radius de um ponto. É campo sanduichado no vácuo. Isso vai corresponder ao estado de mínima energia clássico. Essa é a versão quântica do estado de mínima energia clássica. Então, por isso que quando a gente pega uma teoria de campo, qualquer, primeira coisa que a gente quer saber, se vai ter quebra espontânea de simetria, cancela todos os campos que não são escalares. Olha, só para o lagrangiano puramente escalar. Porque a gente sabe que no vácuo, todos os outros campos têm que ser nulos. Deixa só o setor de escalares. E aí, o vácuo tem que ser translacionalmente invariante. Então, eu posso jogar fora todos os termos que tenham derivada de x, de campo. Então, para mim, quer dizer, para observar, então, quando a gente pega um lagrangiano geral, a gente vai cancelar todos os campos que têm spin não trivial. Então, eu vou cancelar todos os campos espinoriais, vou cancelar todos os campos vetoriais, vou cancelar todos os campos tensoriais. Vai me deixar o lagrangiano só no setor de escalares. Mas aí, qualquer lugar que tiver derivada do escalar é zero. Por quê? Porque eu tenho invariância translacional. Então, a minha configuração de mínima energia, ela não pode, ela é constante de x, está lá. Então, o que sobra no final do dia é só o potencial. Então, quando a gente quer estudar quebra de simetria, a primeira coisa que a gente faz é, olha só o setor de escalares em alta interação. Não precisa ser um escalar só. Pode ter 1000 escalares, mas eu vou olhar só para os termos que envolvem esses escalares em alta interação, ou em interação mútua sem derivada. Então, por exemplo, se eu tivesse um termo desse tipo, num lagrangiano, dmi vezes φ3, por exemplo, não, dmi vezes φ2. Imagina que eu tivesse um termo desse tipo no lagrangiano. Não serve para o potencial, porque se eu for olhar a configuração de mínima energia, eu vou olhar apenas aquela configuração que tem campo constante. Então, no estado de mínima energia, por invariância translacional, isso é zero. Então, só me sobram os termos polinomiais. Os termos polinomiais, geralmente, a gente recolhe numa coisa que a gente chama potencial. Então, a gente vai olhar aqui o potencial dos escalares. É isso aqui que vai ser o meu critério para quebrar a simetria espontaneamente. Eu vou olhar o potencial dos escalares e vou minimizar, vou olhar a condição de mínima. Mas eu, no estudo de análise de N variável, é pegar, derivar, todos os objetos têm que ser zero e olhar o hessiano, que é o determinante de derivada segundas. E pelo sinal do hessiano, a gente sabe se a gente está diante de uma situação de mínimo, de máximo, de ponto, de célula, não importa. Aí é um problema de análise, vamos dizer, no RN. Mas o que eu tenho que fazer é minimizar o potencial de escalares. Então, essa é a situação na teoria eletrofrágica. Esse campo de Higgs entra, e ele entra com duas possibilidades. Ele entra com a possibilidade disso aqui ser positivo e isso ser positivo, então não tem quebra espontânea de simetria. E aí, se não tem quebra espontânea da simetria, todos os campos flutuam, todos os campos são as próprias flutuações, então esse termo aqui é um termo típico de interação. Mas agora, se eu estou na situação em que tem quebra espontânea de simetria, onde esse parâmetro com dimensão de massa ao quadrado é negativo, e esse parâmetro é positivo, eu agora, ao olhar esse potencial, eu já vi que a forma desse potencial tem essa estrutura. Então eu já sei que o meu potencial tem um mínimo, não trivial. O mínimo é, como isso aqui depende só do ρ ao quadrado, né? Então isso aqui é um termo de alguma coisa do tipo μ2, ρ2, mais lambda sobre 4, ρ4, né? Eu vou minimizar, olhar em ρ, derivar em relação a ρ. Então você vai ficar 2μ2, né? ρ mais lambda
por 3, igual a zero. Solução ρ igual a zero, a gente já viu que é a solução de massa. E aí sobra para nós uma solução que é ρ igual a raiz quadrada de menos 2 sobre lambda. Mi2 é negativo, tudo bem. Esse ρ simplesmente é o módulo. Na verdade, o campo não é o ρ. O campo é ρ sem a fase. Né? O potencial está dependendo só do ρ. Mas isso já mostrou que o valor de mínima energia do campo é não trivial. Então, esse mínimo quebra a simetria. Então, se eu pegar meu φ, eu posso dizer que meu φ vai, quer dizer, o módulo de φ é igual a esse ρ aí, que é igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado sobre lambda. Isso é o módulo de φ. Então, significa que o φ é não nulo. Então, se eu pegar, então isso aqui é o constante φ zero. É a configuração de mínima energia. Então, uma transformação de SO2, deixa isso não é invariante, diferente do φ zero. E a mesma coisa se eu fizer uma transformação de mínima. Então, essa configuração de mínima energia, ela é o que a gente diz, ela não respeita, ela viola a simetria SO2 e viola a simetria φ1. Nós vamos ver, porém, que tem uma simetria que vai ficar guardada. Ela não vai perder todas as simetrias. Vamos dar uma olhadinha. Então, isso é a quebra espontânea de simetria. É sempre característica, pode acontecer em teorias escalares, onde haja escalares presentes. Se houver só campos com spins não triviais e houver quebra espontânea de simetria, então isso significa que nós estamos quebrando a simetria rotacional do vácuo, ou no caso da relatividade, nós estamos quebrando a simetria de Lorentz, que pode ser uma possibilidade. Pode não? Mas antes de a gente quebrar a simetria, antes de acontecer essa quebra de simetria, sim, a gente tem então que o meu quadrado é positivo. Isso. O que faz ele mudar de sinal? Então, o que você espera, isso aí é uma teoria, vamos dizer, você não tem uma teoria totalmente fundamental. O que você espera é que esse parâmetro Mi2, né, se ele, por uma certa hora, ele era positivo, ele passa por zero e se torna negativo, deve ter algum parâmetro do qual ele depende que vá controlar a fase em que a tua teoria está. Então, uma teoria de campos, ela pode existir em diferentes fases. Você pode ter esse mesmo modelo na fase em que a simetria não é quebrada espontaneamente. Mi2 é positivo. Isso se descreve uma teoria? Descreve, é uma teoria. Você pode dizer, se Mi2 se tornar negativo por alguma razão, qual é ela? Eu estou numa outra fase, eu tenho o mesmo Lagrangiano que descreve situações muito diferentes. Se Mi2 é positivo, todas as partículas são de massa nula. Se Mi2 é negativo, a gente já vai começar a ver que as massas começam a aparecer. Mas agora, o que me faz passar da situação de Mi2 positivo para Mi2 negativo? Então, você imagina que possa haver um parâmetro externo do qual Mi2 depende. Você pode imaginar que haja alguma coisa desse tipo. Esse parâmetro Mi2 seja função, sei lá, seja uma função desse tipo, uma constante, Mi0 ao quadrado, que também você pode não saber quem é, e você ter aqui alguma coisa, uma dependência numa temperatura, né, em que isso aqui pode ser, para T maior do que uma certa temperatura crítica, isso aqui é positivo. Se você supuser aqui, vamos dizer que você tem aqui um parâmetro positivo. Parâmetro xi, zero, com dimensão de massa ao quadrado, que seja positivo. Então, para uma temperatura maior do que uma temperatura crítica, esse parâmetro é positivo, não tem quebra de simetria. Se for abaixo, isso aqui se torna negativo, tem quebra de simetria. Então, você pode imaginar que esse parâmetro, que é crucial para definir a fase de simetria exata ou de simetria quebrada, ele possa depender da temperatura, e aí a temperatura é esse parâmetro que vai controlar a fase do teu sistema. Certo? Pode também não ser a temperatura, pode ser um outro parâmetro. Estou dando só um exemplo, que é o exemplo típico da matéria condensada quando se estuda magnetização, quando se estuda ferromagnetismo, né? Que é, ou da supercondutividade. Acima de uma temperatura crítica, a simetria é exata, não tem quebra espontânea de simetria, não tem fóton massivo, não tem efeito Meissner, o material é condutor normal. Abaixo de uma certa simetria, tem quebra de uma temperatura, tem quebra de simetria e o material se torna supercondutor.
certo? Então você imagina que o parâmetro que é decisivo, quer dizer, isso vai acontecer em qualquer modelo de campos, né? Onde você tem um potencial a ser minimizado, e quem vai controlar, vamos dizer, a forma desse potencial, se é alguma coisa assim, que não tem limite inferior, ou se é um potencial assim, que tem um mínimo aqui, quer dizer, os parâmetros da teoria vão te dar a forma do potencial. De repente, para certa região de parâmetros, o potencial é assim. Para outra região, que aí você pode ter mais parâmetros, não é só 2 também. Então, se você está em 3 dimensões, se você fizer uma teoria de campos em 3 dimensões, o potencial não precisa ser só quártico, ele pode ser sexto. Então você poderia, se você está falando de uma teoria em 3 dimensões, espaços temporais, você pode ter um potencial assim, alfa φ2 mais beta φ4 mais lambda φ6. Digamos que você queira eliminar os termos ímpares, simetria de paridade no campo, não importa. Algo desse tipo. Então agora você tem um polinômio de 6º grau. Então agora, não necessariamente você vai ter um potencial tão simples assim. Você vai ter, se você for minimizar isso aqui, você vai ter, vamos dizer que você bote aqui sobre alfa, sobre 2, sobre 4 e sobre 6. Então você teria alguma coisa do tipo alfa φ mais beta φ3 mais lambda φ5. Então, você vai ter um φ igual a 0, você vai depois ver se é máximo ou mínimo, aqui vai ficar φ2 e aqui vai ficar φ4. Então, você vai ter alguma coisa, você vai ter que resolver uma equação em φ2. Então, você vai ter mais raízes nessa equação. Tem uma equação do 2º grau em φ2, perdão. Então, você vai ter, então qual é a forma do teu potencial? Então, você vai poder ter um potencial sobre várias situações. Você pode ter um potencial completamente assim, se todo mundo for positivo, todos os parâmetros forem positivos, o potencial é isso. Mas imagina que esse parâmetro seja negativo e esse positivo. Você pode ter alguma coisa assim. Ou então você pode ter alguma coisa completamente degenerada assim. Então é só você plotar esse potencial. Quer dizer, quem vai fazer as diferentes formas do potencial são esses parâmetros. E esses parâmetros podem estar dependendo de algum parâmetro extra que vai controlar, boa noite, vai controlar, tudo bem? Vai controlar a positividade ou a negatividade deles. Então é isso que vai fazer a transição de fase do teu sistema. Está claro o conceito? No caso do modelo padrão, o Higgs, o que se tem de... Que a gente, o parâmetro que nós usamos é o parâmetro da temperatura. Então a gente diz que, por exemplo, para temperaturas acima, quer dizer, você pode sempre, claro, a gente sabe que a gente pode fazer a conversão, né? Está trabalhando com um sistema de unidades naturais. Então, claro que, vamos pegar aqui a energia, né? Energia, é igual a KT, né? Então, a energia em unidades naturais, vamos dizer assim, tem a constante que você vai, a temperatura, vou botar assim, a temperatura tem dimensão de massa. Nas unidades naturais. Então, você tem na teoria